meus cabelos. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Eu sempre brinco que esses primeiros Chegando. minutinhos é o tempo de todo mundo ir conectando e tudo mais. Vamos aproveitar para falar que, esse domingo estaremos lá no Rio de Janeiro com o evento Mulheres Mais Gentis. Eu, Marcela Cotait, Camila Estima, e Joana Canabrava, do blog Futilidades. Temos 4 ingressos, corre! Nós íamos fazer para 20, aumentamos para 30, vamos fechar 40. E se tiver demanda, eu acho que chega a 50, se eu convencer as meninas. Então, não dá para perder. Né? Corre! Se eu não estivesse em São Paulo com compromisso, eu iria com certeza, não perderia a oportunidade. Mas no próximo em São Paulo está aí. No próximo em São Paulo já está convidada de antemão. Tudo bem com vocês por aí? Hoje, na verdade, a gente sempre fez as lives semanais, desde o início do projeto do Você Tem Fome de Quê? E aí, depois de um período, o projeto foi crescendo, eu não fui mais conseguindo fazer semanalmente, a gente passou quinzenal. E ficamos um período fazendo só compartilhado, porque a maior parte das pessoas eram de fora de São Paulo. E aí eu até brinquei com a Letícia, que assim, não, vamos voltar a fazer com o pessoal em São Paulo. Inclusive, quando eu convidei a Ju, tinha aquela, a gente vai fazer pessoalmente, não vai? Não, vamos dar um jeito de ser pessoalmente. Sim. Na pior das hipóteses, a gente faz compartilhada e deu certo. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Pensem numa moça que é um doce. Tá aqui. Desde o primeiro contato, doce de pessoa. Então, para quem ainda não segue, para quem ainda não conhece o trabalho da Ju Rangel, Juliana Rangel, Ju Rangel, ela mesma. É o Instagram dela, corre lá para conhecer, porque é muito bacana todo o trabalho que ela faz, junto com todo o pessoal da Casa Volume, certo? Que tem a festa do Toda Grandona, que tem as roupas. Tem roupas, tem workshops, tem coisas para marca, reposicionamento de marca que é muito importante, a gente dá consultoria, tem muita coisa. Tem muito mais coisa vindo. E que já deu certo. Já deu certo, 2019. E vamos levar a Toda Grandona fora do Rio, desse eixo Rio-São Paulo. Sairemos da bolha. Sim. Que quase tudo ocorre aqui no Rio. Não. Todo mundo precisa ter acesso a isso. Isso é verdade. A gente vê pelo evento do Mulheres Mais Gentis também. A gente normalmente fica nessa conexão Rio-São Paulo, mas tem gente de todos os estados. Pedindo, né? É muito bacana. E hoje, a ideia da live e o tema é que a gente possa falar como é que é ser gorda hoje. A Ju tem uma história que é muito interessante, que até quando eu tava, a primeira vez que eu assisti o teu vídeo com a Alexandra Gurgel, de como é que é ter participado dos 3 lados, que até no final do vídeo você brinca, não, foram 4, na verdade, não foram 3. Foram 4. Conta um pouquinho da tua história, por favor, Ju. Então, pessoal, eu sempre fui gorda desde criança. Hoje eu entendo, na verdade, que aquela criança não era gorda, né? Que assim como nós temos a nossa percepção mudada pelo que as pessoas falam, pela sociedade, a criança também vai absorvendo isso, né? E hoje eu sei que eu não era uma criança gorda, mas enfim, eu era lida como uma criança gorda e eu tinha essa pressão sobre mim. Então eu desde que nasci eu fui essa menina, e com 20 anos, quase 21, eu me submeti à bariátrica, mas pelo que os outros falavam e não por eu querer. E quando eu me submeti, os laudos eram de coisas que qualquer magro tem, né? Então, distúrbio hormonal, quer dizer, para um magro dá um remédio, para mim indicaram uma bariátrica, mas eu não questionava isso, né? Eu estava achando que era normal. Então, eu acabei indo. Eu lembro que todo mundo ficou muito feliz, eu estava muito apavorada, mas as pessoas estavam muito felizes pelo passo maravilhoso que eu estava tomando e eu não. E no dia da cirurgia, eu estava tão feliz que me deu uma febre psicológica. Eu estava com 42, eu não pude fazer cirurgia, voltei para casa. O próprio corpo deu um freio, né? O corpo falou, não faça. Mas marquei de novo, um mês depois eu tinha feito. Graças a Deus eu não morri, não tive nenhuma complicação drástica como tiveram e como tem milhares de histórias que a gente sabe. E eu emagreci. Então, de uma gorda maior que eu era, eu virei magra em um curto período de tempo e minha cabeça enlouqueceu.
né? Eu virei uma pessoa que era incluída, que era desejada, que conseguia sentar nos lugares, que conseguia ser respeitada, principalmente, até para conseguir emprego, né? Eu não era mais lida como uma pessoa preguiçosa ou desleixada, sendo que eu, no pós-bariátrico, eu fiz menos exercício do que eu fazia, porque mesmo gorda, eu fiz 8 anos de natação gorda, né? Mas como eu não emagrecia, tá fazendo errado, porque não é para você ser saudável, né? A pressão é para você emagrecer, a pressão é estética. Até porque se fosse pela saúde eu nunca teria feito bariátrica. Que a bariátrica tirou a minha saúde, né? Eu costumo dizer que eu troquei doenças por outras. Só que aquelas lá eu podia tratar. Essa eu nunca mais posso tratar, não tem como eu voltar, né? E hoje, depois da bariátrica que eu emagreci, e eu vivia de dieta para manter, né, a bariátrica, porque a bariátrica não é milagre, não é solução de nada. Então você, né, como qualquer outra pessoa que quer emagrecer, você vive de dieta. Então, lembrando que muitas vezes é uma dieta bem mais muito restritiva, porque assim, para começar o primeiro mês são caldos ralos, sem nada, não pode ter um fiapo. É horrível. Né? Coado na gaze. Coado na gaze, que é o melhor jeito para não ter o risco de nada entalar, entrar em algum dos pontos que estão no estômago. Então assim, são 10 ml numa seringa cada 10 minutos e aí isso vai aumentando até que a gente chega a um número incrível de 50 ml. Só para vocês terem uma ideia do quanto cabe em 50 ml, além de ser aquele copinho de café que a gente está acostumado de plástico, o tamanho, eu vou fazer merchan, de um polenguinho. Sabe aquele quadradinho? É o que suporta o teu estômago. Então, mais restritivo do que isso, mesmo que a cirurgia não tivesse sido feita, a gente pode pensar que mesmo assim não teria como não emagrecer. Não teria. Com esse aporte calórico e tudo mais. É o que eu digo, que você não vai emagrecer de forma saudável com a bariátrica, isso não existe. Então, se você quiser fazer isso com o seu corpo, você não precisa cortar um pedaço de você. Não é milagre, gente, é uma loucura, assim, pensar que a gente corta um pedaço da gente porque os outros não nos aceitam como a gente é. E quando eu engordei de novo, né, depois da bariátrica, e que me tornei uma gorda menor agora, né, que eu visto 48,50, a gente pega ali pela numeração, porque é muito difícil ainda diagnosticar isso, né, dar um nome. Mas enfim, agora eu sou a gorda menor, voltei, né, pro patamar de gorda, para a sociedade, e resolvi falar sobre isso, né, porque quando eu engordei, a primeira coisa que as pessoas me falavam era que era um desperdício, era que eu era uma fracassada, eu era duplamente fracassada. Primeiro eu era fracassada porque eu não conseguia emagrecer sem a bariátrica, e segundo eu era fracassada por ter engordado de novo. E eu não sou fracassada. E eu não queria que as outras pessoas pensassem isso delas, né? Quantas pessoas estavam ali e ao invés de me recriminar e de entrar em outra dieta que ia me deixar mais doente, etc e tal, eu comecei a pesquisar sobre o movimento body positive, sobre por que as pessoas têm essa repulsa por pessoas gordas. E eu vi que eu vivia num mundo que eu não queria viver. E quando a gente tira essa venda dos olhos, né, e vê que o mundo é muito mais do que estão apontando e falando da gente, a gente consegue viver. Então eu consigo usar um cropped sem sutiã, eu consigo usar uma saia. Eu não preciso vestir 36 para usar nada disso para me sentir bonita, né? E tirar esse véu, né, social dos meus olhos foi a melhor coisa que eu fiz pela minha saúde. Física e principalmente mental. Né? Até porque quando rechaçam o gordo, falam muito da saúde física, mas sem a saúde mental a gente não vive. Né? Então... E muita gente não sabe que, assim, quando a gente vai buscar no dicionário qual é o significado de saúde, é equilíbrio físico e mental. Ou seja, se você tem um físico saudável e mentalmente, psicologicamente, você não está saudável, a gente não está falando de saúde. E o inverso também vale. Que é o que a gente vê na maior parte das vezes com uma grande maioria das pessoas. Então, assim, hoje, falar sobre dieta, falar sobre projeto verão, a gente já entrou, desde agosto a gente já entrou nessa questão do projeto verão, que agora só vai piorar frente a essas 2 próximas semanas pré-natal. Piora na sequência do ano novo. Piora. Né? Então, assim... As piadas de sempre, aquele horror inteiro. Sim, você sabe que a maior parte dos meus pacientes às vezes não entende por que eu não saio. Eu nunca saio de férias nessa época do ano. Nunca.
Sim. Porque talvez seja uma porque mais das precisa. piores épocas do ano, Sim. né? Então, assim, por quê? Você é bombardeada sobre pressão estética, sobre dieta, o tempo inteiro. Seja na sua rede social, seja conversando com uma amiga, seja por uma revista. Eu costumo brincar que você pode até não querer entrar nisso, mas entra pelos poros. Sim. É o tempo inteiro. O tempo inteiro. E as pessoas... tá tão normatizado falar de Sim. dieta que as pessoas sentam à mesa Sim. e começam a se justificar sobre o que estão comendo. Sim. Olha, hoje eu tô comendo esse prato, tô comendo esse hambúrguer, mas é porque ontem... Eu fiz dieta, porque Eu ontem fiz eu malhei 1 hora a mais, gente. Comer um hambúrguer E porque eu tô com normalizam as vontade. piadinhas, né? Sim. De comida, de Natal. Isso faz tão mal, gente. Isso é um horror. Gordice, chama a comida Ai, de gordice. Tenho pavor, como se só o gordo comesse o que é gostoso. Não existe isso, O né? projeto Vai Gordinha. Sim. Ai, gente. Eu Gente, tenho pavor. a gente passaria uma noite aqui Sim. falando sobre diversas formas que as pessoas se referem a essa questão de fazer ou não fazer dieta. Falaram que o áudio está baixo, vou tentar melhorar. Vou falar mais alto também, se for isso. Eu tô rouca, mas eu tento, hein? Eu coloco mais alto, não tem problema. Peraí. Ó. Aí vocês me contam se fica melhor, tá bom? Aumenta o teu áudio também, que às vezes as pessoas esquecem de aumentar o áudio. Então, a gente está vivendo muito esse momento que, ao mesmo tempo que as pessoas estão adoecendo cada vez mais, Sim. a gente também tem todo esse movimento de body positive, que também tem um outro lado, que eu até, às vezes, converso com as meninas, de que, assim, começa também a ser lucrativo. Sim. Né? Então, as pessoas veem aí um nicho. Então vamos falar de aceitação corporal. Sim. E é complicado, porque, assim, quando a gente fala desse lugar de fala, a gente tem que tomar muito cuidado, Sim. né? Inclusive, não acaba sendo preconceituoso até. Claro. Mas, ao mesmo tempo, de ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. A gente tem que lembrar que, assim, não é porque pra você, de repente, algo não faça sentido dentro da tua história que não tem um monte de claro. gente sofrendo. Sim. Né? Sim. Se a gente fala que 95% das pessoas que fazem dieta reganham peso em até 5 anos, tem algo de muito errado em toda essa dieta por aí. Sim. Não são as pessoas que estão erradas. Não. Na verdade, eu costumo brincar que quem faz dieta, na verdade, é uma das pessoas mais persistentes, porque ninguém faz uma. Sim. Faz 10, 15, Eu já fiz 30. todas. Eu sou expert em todas as dietas. Pode me perguntar, eu já fiz todas. Persistência é com você mesmo. Mas não adiantou nada, gente, porque dieta não foi feita pra dar certo. Sim. Dieta foi feita pra dar errado, pra te deixar frustrado, Sim. pra você cair nesse sistema e pra você comprar shakes, pra você comprar cintas, pra você comprar tudo que você não precisa, pra se sentir bem fisicamente, pra ser aceito socialmente, quer dizer. É um combo de maluquice, a gente cai nessa rede, Sim. né? Então, não caia nisso. Nesse projeto do verão, né? Nesse projeto verão, para de seguir pessoas que são gatilhos pra você. Deixe de ver, não tá te fazendo bem, você não é igual àquela pessoa, você não precisa ser igual a ela. Sim. Siga pessoas que são parecidas com você, que falem isso que eu tô falando. Vai ter muito foto minha de o quê? Biquíni nesse verão. A gente já tá fazendo um projeto verão bem bacana. Tem muita blogueira plus size, tem muita gente no YouTube falando sobre isso. Então tem tanta gente legal, com um discurso novo, com um discurso inclusivo para vocês seguirem. Sai da tentação, sai desse lugar. É difícil, né? Até na família é difícil, né? Porque quando você encontra a família, vem aquele julgamento todo. Fala assim, não quero falar sobre isso. Corta elegantemente as pessoas, fala que aquilo não te faz bem psicologicamente, sabe? Começa a enfrentar aos poucos essas coisas. Ju, fada sensata. Eu li porque eu tava dizendo assim, Ju, fala mais alto. Aí eu fui chegar mais perto. Não, é Ju, fada sensata. Eu já tava aqui, ó. E você sabe que essa época do ano, quando a gente já se aproxima de Natal, que tem os encontros familiares, né? Sim. Começam a ocorrer nesse momento. E esse olhar sobre o corpo do outro, dentro da família, ele já começa, na verdade, ali dentro, né? Então, assim,
As pessoas vão falar. Vão falar. Eu sempre falo para meus pacientes, se acostume com isso, as pessoas vão falar. Porque normalizar com isso do corpo ser público, né? Porque a gente vai precisar de muito tempo para isso. Sim, mudar. vai precisar de muito tempo. Isso quer dizer que a gente vai precisar ser paciente. Exato. De muita paciência. Não adianta ficar com raiva do tipo, Não. mas eu já mudei o meu posicionamento, mas as pessoas ainda não mudaram. Exatamente. Quando a gente muda, a gente automaticamente faz com que o outro tenha indiretamente que mudar também. Sim. Como a forma como ele lida, mas isso também dura e demora tempo. Então, saber colocar limite é uma das primeiras coisas. Exatamente. Não quer dizer que seja fácil. Não é tão fácil assim chegar e falar, olha, não gostaria de falar sobre isso. Sim. Porque vai ter o tio do lado, a prima do lado, que vai falar, mas qual o problema? Sim. A gente só tá falando pro seu bem. Até porque a gente tá acostumado com o tio do lado, aquela pessoa rir da gente, fazer piada, e a gente tá tão saturado que às vezes a gente fala, tá. A gente tem que começar aí. Se a gente começa o nosso próprio processo, que demora, que não é do dia pra noite, né? O nosso processo é diário. Sim. Se a gente demora, imagina aquela pessoa que não está entendendo, que não está estudando, que não está sabendo do que a gente está falando. Né? O processo dela vai ser bem mais demorado. Sim. A minha mãe demorou 2 anos para entender que eu não tinha sido fracassada pós-bariátrica. E agora ela é uma cinquentona e minha mãe é magra, né? Mas quando ela teve 5 filhos, ela usava cinta. Agora ela largou a cinta. Então são vitórias. E ela falou, eu falo pra todo mundo que eu não uso mais essa bosta. Eu sigo minha filha direito. Quer dizer, a gente vai aos poucos conseguindo mostrar que não é desse jeito que todo mundo aprendeu, né? Que a vida pode ser muito mais ampla, que tem muito mais entre o gordo e o magro, saudável e o doente, né? E desmistificando isso aos poucos na cabeça das pessoas. A gente tem que ter paciência conosco, com o nosso processo. E com as outras pessoas. Sim. Você sabe que essa rede de apoio, que ela pode vir desde como você utiliza o teu Instagram, o teu Facebook. Então, assim, se você segue pessoas que de alguma forma, ao ver as fotos ou ver os depoimentos, aquilo te faz se sentir mal, unfollow. Sim. Mas é minha amiga e tal. Tudo bem, o Instagram tem lá, não ver, né? É ocultar. É ocultar, não é? Então, assim, você não deixa de ser amiga da pessoa, mas aquilo para de passar na tua timeline. Já é uma forma, eu costumo brincar que é um follow terapêutico, sabe? Então, assim, dê um follow. Tem pessoas que você não precisa seguir. É ter uma noção de que, assim, eu não sei se você sabe desses números, mas a gente tá com uma ideia tão errônea sobre o que é um corpo magro e saudável, que assim, só para vocês terem uma ideia, hoje a maior parte das modelos de passarela, elas têm o IMC, embora o IMC não fale muito sobre uma pessoa, mas ainda é uma forma da gente conseguir categorizar para quando se faz pesquisa científica e tudo mais. O IMC da maior parte dessas modelos gira em torno de 14, 16. Só para vocês terem uma ideia, entra para internação no Ambulim, no Ambulatório de Transtornos Alimentares aqui de São Paulo, do HC, com IMC em torno de 15. Tá tão normatizada essa magreza que o extremamente magro se tornou normal aos nossos olhos. E ninguém fala da saúde dessas pessoas. Não é tocado, nem física nem mental, né? Não. E elas também sofrem, obviamente, uma grande pressão para se manterem nesse padrão. Tem várias coisas envolvidas nisso, não é tão raso assim, mas a gente tem que ter essa ideia que, de alguma forma, a gente está acostumado a ver pessoas extremamente magras e isso passa a ser o nosso padrão. Sim. E aí a gente para de olhar para quem está ao nosso redor. Eu sempre brinco aqui no consultório que assim, começa a fazer um exercício quando você vai para o trabalho, quando você está no metrô, quando você está no ônibus, começa a reparar as pessoas ao seu redor. Sim. Ou começa a reparar entre os seus amigos e amigas quantas pessoas têm aquele corpo dito dentro do padrão. Sim. E você vai ver que esse número é chocante. Quando tem uma pessoa, é muito. Se você trabalhar no meio de modelos, provavelmente vai ter muito mais. Sim. Mas tirando profissões muito específicas, não vai ter.
Então a gente acaba se acostumando Sim. com algo que não fala da realidade. Outra coisa, como é que a gente pode falar que no mundo que tem 7 bilhões e 600 milhões de pessoas, ou seja, 7 bilhões e 600 milhões de códigos genéticos e biotipos, Sim. as pessoas são iguais? Sim. Não tem como. Não tem como. Né? Então, quando a Sim. Victoria's Secret faz aquela... não sei se você já viu aquela propaganda que eles fizeram que todos os corpos são aceitáveis, só que só tem modelo IMC 16. Oi? Até porque no próprio meio plus size a gente tem um preconceito, né? Sim. Tem a gorda do meu tamanho, tá tudo bem, mas e a gorda maior? Uhum. Ela também sai, ela também tem vida, ela também se diverte, ela também é uma pessoa, ela também trabalha. Sim. E ela não é representada. Não. Então quando você vê modelos plus size fazendo dieta para se manter no 46, 48, 50, você vê que é uma loucura. Uhum. Porque né? cai melhor, né? Exatamente. A roupa cai melhor. Sim. A gente não tem fim, né? A gente tem uma ideia tão deturpada que hoje em dia a gente fala da roupa, você servir na roupa e não utilizar a roupa como Sim. ela te prestando um serviço, ela te Sim. serve. Sim. Tá tão deturpado, eu sempre brinco, essas grandes lojas de departamento, se você notar, a maior parte dos manequins, né, dos números que saem antes, 44, Uhum. 46 e quando tem 48, são os que saem mais rápido. Será que é à toa? Ah, mas a gente tem uma questão com a obesidade mundial. Temos, mas a questão não é o IMC. Esse tanto de dieta. O melhor exemplo disso, os Estados Unidos é o país que tem o maior número de pessoas com obesidade. Sim. Os Estados Unidos é o país que mais produz dieta. É aquilo, não foi feito para dar certo. Então E aí nunca vai dar certo. E as pessoas adoecem procurando dar certo, né? Então, assim, não tem como sair dessa bolha. A gente tem que sair estudando sobre, entendendo de onde vem isso, né? E até vou ler aqui um pouquinho, que eu vi que um monte de gente mandou mensagem. Vamos lá. Thaís escreveu: Ju, você sabe da minha neurose no meu corpo desde sempre e te ver se libertando está me ajudando muito. Thaís Beijo, Thaís. A Silva HS disse: dentro de casa às vezes é pior. Verdade. Thaís: Ju, dividi a dieta comigo na faixa. Fada sensata mesmo. A Gi, cara, isso vale muito pra quem vive ou viveu anorexia também. Uso essas frases quando escuto comentários negativos também, exatamente. Sim. Queira ou não queira, quando você pega, né, se a gente vai pro extremo, uma paciente com anorexia, as pessoas ainda dentro da doença veem, mas pelo menos você tá magra, você tá bonita. Sim. Eu lembro que o sonho da minha vida era pegar dengue. Isso não existe, a gente torce pra adoecer, pra emagrecer, tá tudo errado, gente. É uma loucura. Só que isso é tão complicado que tá tão normatizado que as pessoas acham normal, sim. Assim como acham normal falarem do nosso corpo, né? Nosso corpo não é público. Corpos não são dignos de elogio, gente. Isso todo mundo tem que lembrar. Obrigada. A Silva disse: gente, estou amando a Vanessa, obrigada. Criar sua bolha do amor é tudo. Você sabe que quando a gente fala de rede de apoio, e eu acho que vocês com o projeto do Toda Grandona tem muito a ver com isso. Sim, né? Completamente. Estar em um meio de pessoas que entendam, né, e que vivenciam isso ajuda. Sim. Mas também tem um outro lado que eu sempre bato nessa tecla. É bom ter essa rede de apoio, mas é importante levar essa rede de apoio para fora. Sim. Porque senão você não cria essa independência, essa autonomia para viver. Sim. Porque lá fora, num ambiente seguro, é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. A ideia é essa pessoa fragilizada entender que ela é pertencente, né, nessa rede de apoio, e a partir disso se fortalecer e levar isso para fora. Né? O projeto tem muito a ver com isso. Quando eu me vi, eu sempre tive amigos magros, né? E a minha única amiga gorda, eu não queria
era como se fosse fracasso. Era sabe? melhor não estar perto. E é a melhor amiga da vida. E quando eu vim pra cá e que eu fiz os meus amigos da minha bolha, eu falei, gente, a gente tem que levar isso pras pessoas. Sim. As pessoas têm que ter os amigos dela, têm que entender e tem que ter com quem conversar. E a festa agora é uma maneira. E a gente vê as pessoas criando amigos e já teve gente que já se pediu em casamento, desde tem namoros mil, é uma loucura. E ver isso acontecendo, né, é muito bonito. E é isso, é um fortalecimento para levar para fora. Teve, na semana passada, uma amiga falou, minha família falaram isso, isso e isso. E foi pela primeira vez eu falei isso de volta. Porque se sentiu empoderada, se sentiu... A fala dela tem importância, não é porque não entendem ela dentro de casa que a gente aqui não vai entender. Então essa rede de apoio é muito importante até para essa vivência fora da bolha. Claro. Né? E esse respeito, né? Eu acho que conforme a gente vai entendendo que todo mundo merece respeito independente do seu tamanho. É isso. Da sua cor. Sim. Independente de tudo. A Silva HS escreveu, até porque modelo plus size também tem um padrão, que não pode ser gorda, mas só não pode ser gorda só cheinha. Exatamente. Estamos lutando para isso. Eu já escutei modelo plus size dizendo, não posso emagrecer, não posso ficar doente, porque se eu diminuo muito, o meu corpo já não fica tão bom. Né? Eu já não tenho os mesmos trabalhos. Então, inevitavelmente, a gente tem que ter essa ideia de que, assim, não existe esse mundo perfeito, onde todo mundo entende, e que vai muito... lives como essa, quando a gente fala sobre isso, postagens bacanas, ou quando você cria uma festa para as pessoas, para todos, na verdade, né? É uma forma da gente ir criando, eu costumo brincar, Ju, pequenos agentes de saúde, porque cada pessoa aprende, leva isso para a filha, para a irmã, para a vizinha, para a amiga, que leva para mais uma pessoa. É um trabalho de formiguinha, literalmente. É de formiguinha. A gente vai cultivando pessoa por pessoa, um a um. E isso não quer dizer que seja amoroso, mas é diferente. Sim. A grande massa se espalha rápido, mas também não fica. Não fica. Senão também fica algo que não é real. Charley disse assim, estou em um processo de aceitação de ser quem eu sou e deixar de seguir algumas pessoas tem me ajudado muito, não tenha dúvida. Foi a melhor coisa que eu fiz também quando eu comecei. Sim. A Marília Silva tá dizendo, estou tentando me aceitar, não quer dizer que seja fácil, né? Ninguém diz que é fácil, Ninguém mas é maravilhoso, Marília. Você sabe que eu tenho tatuado aqui, não é fácil, mas é possível. Ai, é possível. Mas não quer dizer que seja fácil. Só não vou levantar porque não dá, mas tá aqui. Depois eu mostro, depois da live eu mostro. A Samira, conheço pessoas gordas que são muito saudáveis e magros que vivem à base de fast food e sedentarismo, mas ninguém se preocupa com os magros. Não. Como é que é isso, Ju? O que você vê dessa questão do apontamento ao gordo? Eu mesma sou casada com uma pessoa magra, né? Então quando a gente... E eu nunca gostei de fast food, nem gorda nem magra. É uma questão de não gostar. Nunca gostei de nada industrializado, sempre preferia uma boa comidinha, né? Um negócio feito na hora. E quando a gente vai, que eu, sei lá, se eu pedir uma salada e 15 hambúrgueres, a pessoa vai dar um hambúrguer pra mim. E não fui eu que pedi. Então, assim, criou-se um estereótipo da pessoa gorda que a gente tem que desmistificar aos poucos, né? Sim. Então, e as pessoas se respaldam muito nesse estereótipo pra te julgar e te apontar o dedo. Sim. Só que não é assim que funciona, né? A gente tem que ir aos poucos, né, conversando, falando, também não podemos perder muita paciência, porque senão ninguém ouve. Eu sei que às vezes, né, é difícil, porque a pessoa tá muito acostumada, a gente estava muito acostumada, a gente pensava isso de nós mesmos, né? Eu fiz 8 anos de natação e eu me sentia, eu achava que eu não estava fazendo o suficiente, porque eu não emagrecia. Mas é o meu biotipo, eu não vou emagrecer, gente, eu não emagreci, eu cortei um pedaço do meu estômago. E eu tive que viver de dieta para me manter né, magra. Então, assim, não tem como você lutar contra a genética. Então, por que a gente não está falando sobre isso, sabe? Quantas pessoas adoecem? Acho que, né, a cabeça eu estava vendo os dados também da Organização Mundial de Saúde sobre as doenças mentais mesmo. E a gente cair nisso que falam da gente, a gente tem que sair disso. Olha aí, o Brasil é o maior
com prevalência de transtorno de ansiedade no mundo. Quer dizer, são mais de 18 milhões de pessoas. É muita gente. E a estimativa da Organização Mundial de Saúde indica que em 2020, ou seja, daqui a um ano, a depressão será a segunda maior causa de afastamento de trabalho. Quer dizer, e pessoas gordas tendem a ser pessoas deprimidas porque elas são rechaçadas da sociedade. Então, assim, como você vai falar de saúde com alguém, como alguém acha que pode te apontar ou falar alguma coisa sobre saúde física, se ninguém está falando sobre isso e muito menos do seu mental? Quer dizer, quando uma pessoa age com você grosseiramente falando do seu corpo, ela já está botando uma coisa mental na sua cabeça que te impede de fazer tudo o que você deveria fazer. Exercícios, e você desconta a sua ansiedade na comida. E tudo isso, era o que eu estava falando. Eu era uma criança magra, mas como falavam que eu não era, eu descontava na comida também. Apesar de descontar na comida, eu nunca ter me feito uma pessoa sedentária. Sim. Né? Então eu fazia o meu exercício, eu comia bem o que eu queria, eu continuava sendo uma menina gorda, porém ativa, sem problemas nenhum de saúde. E quando eu fui me operar, né, inventaram problemas que eram, né, pelo sobrepeso e nunca foi. Justificaram. Quer dizer, e eu era muito nova e eu, né, desesperada com aquilo, eu queria me sentir pertencente. E era o que eu estava falando para a Vanessa em off. Hoje, quando eu conheci o Body Positive, quando eu comecei a entender e o movimento anti-gordofobia, outra venda caiu dos meus olhos e eu me acho tão bonita quanto eu me achava depois da bariátrica. Se não me acho mais, né? E não tem a ver com o meu tamanho, com o meu peso, né? Tem a ver com eu comecei a enxergar o mundo muito mais bonito. Agora as pessoas são mais bonitas, não é só a menina da capa da revista que é bonita. Quem está ao meu redor é muito bonito também, então o mundo ficou mais bonito, né? Eu acho que é um favor que a gente faz por nós, pela nossa saúde mental e física. Sim. E por nós como pessoas mesmo, com as outras pessoas. E não é só para mulheres. Claro que não. Homens também sofrem e muito. A diferença é que a questão da pressão estética, ela normalmente ela ocorre de uma forma mais forte. E mais cedo também, né? Com a criança, com a menina. Né? Os meninos ainda têm uma certa, entre muitas aspas, uma certa graça no gordinho. Sim. Né? E o menino tem aquelas coisas, né, que quando chega numa certa idade espicha, emagrece. Então todo mundo fica esperando, não, mas daqui a pouco ele vai ter o estirão e aí, né, vai normatizar o peso. Sim. Com as meninas isso já não é esperado, porque sabe-se que esse estirão ele não vai acontecer, ou quando ele acontece ele representa 5, 6, 10 centímetros no máximo. O menino pode chegar a 30. Então assim, isso também é uma diferença, né? Não quer dizer que os homens sofram menos. Sim. Mas a carga social, ela vem de uma forma um pouco diferente. Mas há sofrimento do mesmo jeito. Sim, é o mesmo sofrimento. Mas o social tem isso, né? Até porque quando você vê uma mulher... Você raramente vê mulheres gordas ou gordas maiores em cargos de destaque. Mas você vê muitos homens, porque, né, é sinal de fartura. Para mulher não, é sinal de desleixo. Quer dizer, até aí você tem uma balança que não faz muito sentido, né? Entre o feminino e o masculino, o que é bom ou não. Quer dizer, um cara com uma mulher gorda do lado, ele é chacota. Uma mulher com um cara gordo, tudo bem. Sim. Ah, mas ele é rico, ele é não sei o quê. Quer dizer, tá tudo muito errado. E quando a gente para ver isso, a gente para, gente, por que eu tô achando isso, né? Isso não é normal. Quem disse isso pra mim? Quem falou que isso era verdade? E aí quando a gente vai se questionando e questionando o mundo e questionando as falas e vendo de onde isso vem, a gente consegue viver muito melhor, né? A gente tem uma relação conosco muito melhor. Ó, Charlene Marques dizendo, desde que eu comecei a seguir a Ju, entre outros, vem me abrindo a mente de uma forma magnífica. Marília, Ju, manda seu Insta. Eu, Ju Rangel. Só. Já tinha outra Ju Rangel, aí eu botei um eu no meio. A Marita Prado dizendo, é árdua a mudança de pensamento e ações. Seguir a regra é mais fácil que procurar a si. Descobrir e criar suas próprias regras ou seus próprios hábitos de acordo com a sua necessidade. Dá bem mais trabalho. Sim, bem mais, não tenha dúvida. Mas a recompensa é maravilhosa. Mas Marita, você tá fazendo um trabalho lindo, que eu conheço. Ai, que linda. Qual o Insta da Ju? Já falei, o Ju Rangel.
Gente, eu preciso aprender a fixar o comentário aqui, né? Eu te ensino. Por favor. Então, não sei. Devia ter colocado. Maréia, a verdade é que ninguém se preocupa com a saúde de ninguém, só disfarçam o preconceito falando sobre a saúde dos gordos. Sem dúvida. Então, todo mundo quer ver. Se preocupa por nós mesmos. Todo mundo quer ver exame bioquímico claro. de gordo, mas ninguém pede do magro. Eu fico passada. Impressionante. Eu tinha uma amiga que ela era modelo também, é muito magra, e ela só comia biscoito recheado no café da manhã e batata frita no almoço. Mas magra modelo. E aí ela foi pro médico, porque ela se sentia fraca, e ele falou, você tá viva? Você não tem nenhum nutriente, você não tem nada. E aí ela teve que comer arroz e feijão, que ela não comia. Quer dizer, e ninguém, se não fosse ela sentir os sintomas, ninguém apontava pra ela ou reclamava quando ela comia. Sim. Porque todo mundo olha pro nosso prato, né? Sim, vai no Todo self-service pra você ver. Agora, todo mundo não olha. Se o magro tá comendo, né, qualquer coisa que teoricamente faça engordar, ninguém fala nada. Sim. Porque tudo bem, ele é magro. Aí pode. E quantas pessoas dessas são negligenciadas, assim como as pessoas gordas são negligenciadas, né? No outro dia a menina tava falando que ela foi no oftalmo e saiu com um laudo pra bariátrica. Quer dizer, e o olho dela? Ela não tava enxergando, gente. Isso é muito maluco, assim. Você sabe que essa questão de gordofobia no meio de saúde, não só médico, mas profissionais da área de saúde, isso ainda é muito forte, né? Primeiro porque a gente tem até uma questão do que se entende, a partir do momento que se entende a obesidade como doença, então isso dificulta muito, porque vira um discurso muito... É isso, é doença. É o respaldo deles. Não tem história. Só que a gente sabe hoje em dia, até por pesquisas científicas mais novas, que IMCs maiores, ou até mesmo acima do que é considerado eutrófico normal, que vai normalmente até 24,99, 27, 28, 30. Se você tem, depois eu até posso disponibilizar esse artigo científico, o que importa para você poder falar se aquela pessoa ela tem ou não uma vida saudável? Primeiro ponto, se ela bebe apenas socialmente, não fumante, se ela faz atividade física pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos, não tem essa de 1 hora, 3 vezes por semana, e se ela come absolutamente de tudo. De tudo vai desde o lanche, né? Só para não fazer o merchan, desde o lanche até frutas, verduras, vegetais, arroz, feijão, ou seja, comer de forma variada. Que é, né, o que eu faço. Quer dizer, não com a bariátrica, né? Porque a bariátrica me tirou muita coisa. Por isso que eu não indico isso pra ninguém. Não sei se tem alguém aí com isso na cabeça, mas me sigam que eu vou falar. Não faço. Porque eu poderia comer de tudo se eu não tivesse feito, né? E hoje eu tenho restrições 1000 que me fazem passar muito mal e que é irreversível, né? Então, não façam isso com vocês, meninas. Tava falando pra Ju aqui em off antes da gente começar a live que, assim, desses 18 anos que eu atendo, eu nunca laudei ninguém pra fazer bariátrica. Porque não tem nada que você não possa entender sobre o comportamento dessa pessoa, com a relação dela com a comida, com a relação dela com o corpo, que isso não possa ser devagarzinho modificado e entendido a ponto de ela própria faz esse movimento em prol de buscar hábitos melhores para si, mas não com a intenção de emagrecimento, mas aí sim para ganho de saúde. Exatamente. Né? Saudabilidade. Isso é possível para todo mundo. Todo mundo tem dificuldade com relação à alimentação hoje em dia, até porque tem tanto nutricionista, né? No Instagram, no Facebook, nutricionista não formado. Nutricionista, né? Falando sobre nutricionismo, que tá todo mundo em dúvida. Mas será que isso pode? Arroz e feijão engorda? Gente, arroz e feijão faz parte da nossa cultura alimentar. Nunca fez mal pra ninguém. Eu fui criada com arroz e feijão. E eu também. Letícia foi criada com arroz e feijão? Que mais? Carne? Salada? Carne, salada, batata, macarrão. Né? E doce também. Né? Não tinha doce também? Tinha. Que isso, gente? Eu não sei se você sabe, o manual de nutrição brasileiro, todos os anos é feito um manual sobre
Cada país faz o seu manual sobre nutrição. Do Brasil, no ano passado, foi considerado o melhor do mundo, o mais completo. Arroz, feijão, algum tipo de proteína, salada e vegetais. A gente tem a maior variedade. Sim. Só que a gente ignora isso. Sim. Porque virou vilão, né? Sim. A comida virou vilão. Quando é que a gente ficou com medo de comer? Desde que a comida virou carboidrato, proteína, gordura. Os vilões, né? Pão. Imagina, Sim, coitado. pão. E o glúten. Pra quem não sabe, a Ju pós-cirurgia bariátrica ficou intolerante, né? Intolerante à lactose, carne vermelha, nunca Nem mais. pensa. E muitas coisas. E eu tenho o dumping diariamente. Você tem diariamente? Eu posso comer frango grelhado. Com dumping. Tem as coisas que eu tenho certeza, por exemplo, sorvete, nunca mais, gordura hidrogenada. Com açúcar, esquece. Nada. E o pudim, que eu era louca no pudim. Se eu como uma colher de pudim com leite, Polvilho. polvilho eu consigo. Consegue? Consigo. Olha, tem muito paciente que não Milagrosamente, consegue comer mas no polvilho. começo eu não conseguia, porque entalava. Né? A Marília fez uma pergunta. Como eu faço pra me aceitar sem sofrer se eu vou a um clube e depois olho as fotos e choro muito? É uma pergunta difícil, vou tentar responder. Só dar uma pontuada, assim. A gente tem que lembrar que não dá pra você odiar o seu corpo, pra você ter uma relação ruim com o seu corpo a vida inteira e achar que num estalar de dedos essa chavinha ela vai mudar e a partir daquele momento você vai gostar. Não é assim que funciona. É um caminho que ele é difícil, ele é árduo. Você vai se deparar com crenças pessoais, crenças das outras pessoas. Esse olhar para o corpo do outro e buscar o corpo do outro, ou muitas vezes achar que o corpo do outro é melhor do que o seu, é ignorar o teu biotipo, é ignorar a tua genética, é ignorar quem você é. Então, uma das primeiras coisas que eu costumo dizer é: comece a olhar para você primeiro. Para de ficar olhando o corpo das outras pessoas. Comece a observar que o teu corpo ele conta uma boa parte da tua história. Estrias, cicatrizes, aumento e perda de peso, flacidez, tudo isso fala sobre o teu processo. Você pode não gostar do corpo que você tem nesse momento, mas ele é o único que você tem agora para fazer qualquer coisa de diferente. Então a gente está muito acostumado a viver ou no futuro, porque quando eu emagrecer, ou no passado, quando eu era magra, ou quando eu consegui ficar magra, e a gente ignora esse momento presente. E esse é o único momento que a gente tem algo para fazer. Então, se hoje olhar para o seu corpo é difícil, tudo bem. Mas o que você também pode fazer para que essa sensação, pelo menos, não aumente? Sim. E aí, amanhã, ela vai estar um pouco menor. E assim, sucessivamente, não existe. Que é isso que eu falo da venda, da aceitação corporal. Sim. Que me incomoda. Sim. Não tem uma chavinha não que tem. vira. É um processo. É diário. É diário, você com você mesma, é do seu olhar para o corpo de outras pessoas. Sim. Também. E não classificar e não julgar. Claro. Sim. Né? Então, assim, calma, tá tudo bem. É difícil mesmo. É difícil mesmo. Ninguém disse que seria fácil. Você não dá umas escorregadas de vez em quando? Claro. A primeira vez que eu tô nesse processo há 2 anos, pouco mais de 2 anos. E eu usei as minhas costas abertas, que era o meu maior trauma, tem 2 meses. E agora eu não faço outra coisa. Também parece que é o primeiro pulo, sabe? eu demorei muito pra tirar o sutiã. O sonho da minha vida era botar silicone e o peito aqui. No queixo. E eu tô assim, gente, por quê, né? Com esse dinheiro eu viajo. Por que a gente vai fazer isso? Letícia aqui do lado Agora só fazendo assim, né? Agora eu uso quando eu quero, é tão confortável, não tô nem aí pros outros, olhou feio pra mim. O problema é seu, você que tá emanando energia ruim pro universo, não sou eu. Exato. Eu estou linda e plena com o meu cropped, sem sutiã, na rua, sem passar calor, com o meu braço de fora, que também foi um trauma muito grande o braço, né? Porque minha família é de pessoas magras de braço gordo. Então eu era a única pessoa gorda. Então eu cresci numa família fitness, veja a cabeça da menina como ficou. E com pessoas magras que escondiam o braço. Quer dizer, o braço foi a primeira coisa que eu fiz questão de botar de fora. Eu falei, meu empoderamento vai começar com o braço. E quando a gente fala de empoderar-se, é da gente estar bem o suficiente para entender que o mundo lá fora não tá passando, não tá pensando a mesma coisa que a gente. Mas que a gente não vai ser tão
não vai ser tão agressivo receber um olhar ou qualquer coisa. Porque vai receber. Porque Ainda vai receber. Vai Ainda receber. A gente está trabalhando para isso mudar. Aos poucos a gente está chegando, conversando sobre isso. Aos poucos os canais, né, estão se abrindo pra gente. A internet deu muita voz a pessoas que não eram vistas na televisão, né? Porque o gordo na televisão é o caricata, né? Você é o engraçado. É o engraçado. Então, a partir do momento que você vê que eu não preciso ser igual a protagonista da novela, porque eu sou a protagonista daqui, da minha vida, e eu posso fazer o que eu quiser e vestir o que eu quiser e tirar essas proibições sociais que botaram na gente, né? Como o sutiã, ou o gordo não pode, não sei o que, branco. Eu vim de propósito, sem sutiã, com cropped de saia, para vocês verem que vocês podem e devem fazer esse movimento por vocês para se empoderar pro que tá fora. E é isso, com as pessoas que a gente conhece, que são mais próximas, a gente vai empoderando elas também, até porque todo mundo precisa disso, né? E elas vão entender e assim a gente vai seguindo. Mas é um processo diário. E até porque tem muitas pessoas que são magras e também completamente aprisionadas dentro do seu corpo. E com uma distorção de imagem bizarra, né? Sim. Então, isso não é algo que ocorre só com uma pessoa gorda. Na verdade, ocorre com todo mundo. Sim. Né? Justamente porque a gente normatiza que existe um corpo certo. Sim. E esse corpo ele é completamente fragmentado, porque ele tem os seios da fulana, tem o quadril da ciclana, né? Aí claro. esse é certo. Tem a boca da... Ninguém escapa, gente. Falaram que a Bruna Marquezine tinha peito caído. Pouco, então, assim, ninguém escapa. Que a Anitta tava gorda. Que a Anitta tava gorda, quer dizer... A Anitta gorda seria um hino, inclusive. Né? Por favor, Anitta. A Maria dizendo, já deixei de ir a entrevista de emprego por ser gorda. Acredito completamente. A gente dizendo, o problema é que muitos profissionais de saúde que deveriam ajudar só pioram a situação. Nunca mais volte neles e procure outro. Tem muita gente bacana por aí. Se precisar de indicação, a gente dá. Charlene, há poucos dias minha mãe me sugeriu a bariátrica. Fiquei muito magoada. Nunca usei manequim menor do que 42. Não culpo ela vê como padrão que a sociedade impõe. Ela só tá reproduzindo. Até porque as pessoas acham que a bariátrica é mágica, ninguém entende tudo que implica, né? Eu acho que, com certeza, se sua mãe soubesse os números de mortes, os números de pós-bariatricados com problema, os números de pessoas que têm sequelas severas e os números de pessoas que, como eu, não têm sequelas severas. Quando eu digo severa, gente, é até de perder visão, tá? Pode acontecer qualquer coisa, uma cirurgia invasiva, né? Se não acontecer nenhum disso... Perdem os dentes a médio perde os dentes, prazo, sim. por falta de nutrientes. Quer dizer, é uma cirurgia que te faz perder dente e cabelo e ao mesmo tempo te dá... te perde o ferro que faz você comer gelo. Quer dizer, como alguém com dente frágil, porque tá faltando cálcio, vai comer gelo. Quer dizer, é uma cirurgia que... Só que ninguém fala dessas implicações. A única coisa que fala é que você vai emagrecer. A custo de quê? É claro, é como, né, pegar uma doença, mas ficou magro. Não, gente, tá muito errado isso. Na grande maioria das vezes, ficou muito mais doente do que antes. Tem essa. E a Jo é um bom exemplo disso. A Marília dizendo, meu endócrino não quis me atender mais porque ele queria me dar sibutramina e eu não quis tomar. Então ele disse que eu não estava querendo fazer tratamento. Me manda uma mensagem no inbox que eu vou te fazer um encaminhamento para uma endócrino bacana. Me manda uma mensagem, fala, olha, eu falei da endócrino. Nossa, que absurdo. Isso é negligência médica. Isso é negligência médica, dá processo, inclusive. A Bia de Moura diz, trabalho de formiguinha, mas muito viável, sem dúvida, sem dúvida. A Suzana Fretas, fiz bariátrica há 10 anos e continuo com sobrepeso, mas minha autoestima nem na fase magra acontecia, porque não tá ligado com isso. Não tá ligado com isso. E outra, o que tá ligado? Tá ligado com o padrão, não é com a magreza em si. Quando a gente perde peso muito rápido, a gente ganha pele, a gente ganha estria, a gente ganha um monte de coisas num combo que continuam fora do padrão. Então você vai ser um magro fora do padrão, e aí você vai recorrer a cirurgias estéticas, você nunca vai estar satisfeito. A sociedade que a gente vive te faz achar que você nunca é o suficiente. Então você vai continuar procurando uma perfeição que não existe. Sabe? Você sabe uma coisa que eu sempre brinco com alguns pacientes, que assim, pós-cirurgia bariátrica, as
as cirurgias que são feitas depois são chamadas de cirurgias reparadoras. Sim. Então, assim, mesmo pós-cirurgia, você ainda tem que reparar Sim. aquele corpo. Sim. E que ele passa a ficar completamente o quê? Fragmentado. Ele passa a ficar costurado. E as pessoas ainda acham que no pós-bariátrica essa cirurgia não, mas eu com certeza vou botar silicone, não sei o quê. O plano de saúde não paga nada disso, viu? Paga retirada de pele se você tiver muito excesso de pele. O que você vai ficar incomodada, o plano de saúde não vai pagar, Sim. o SUS não vai pagar. É só assim te impedir de alguma forma uma mobilidade. Mas assim... E tem que ser justificada Senão... com um laudo médico, tem que ser laudado. Uhum. Então, assim, não é tão simples não assim. Não é nada simples. Nada é simples e a gente tem que entender que tudo isso acontece porque a gente ainda reproduz muito esse discurso Sim. da magreza, né? E é natural, nós aprendemos isso desde cedo. Então, Sim. fazer essa desconstrução internamente, individualmente, já é difícil. Quando a gente fala de trazer isso para o macro, socialmente, é mais difícil ainda, não quer dizer que não seja possível. É por isso que a gente tem que ter essa noção de que começa, né? Cada um consigo, com as suas redes de apoio, que pode vir seguindo pessoas bacanas no Instagram, pode vir com amigos, com pessoas que você vai conhecendo, indo na Toda Grandona, conhecendo profissionais de saúde que trabalhem de uma forma não gordofóbica, inclusive. Existe muita gente bacana. E fazer terapia para trabalhar essa cabecinha e ver de onde vem todas essas paranoias, Sim. entendendo isso, para desmistificar e para começar a viver, né? Porque a vida não começa quando você emagrece, você já tá vivendo. Só que se você não tá vivendo a vida que você quer, não é o seu corpo que vai te dar isso. Então, começa a fazer esse processo por você. Exatamente, não é por ninguém não, é só por você. Certo? Adorei. Eu também. Foi um Muito prazer. bom, se deixasse a gente ficava falando. Gostaram? Manda uma mensagem, fala, quero mais uma live. A gente sempre chama de novo aqui quem vocês gostam. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Não sei se seu dia, seu final de semana foi uma loucura. Agitado, mas eu não podia deixar de vir. Logo, quando tiver a nova data do Toda Grandona, passa aqui pra gente Convidada. divulgar também. E também pra divulgar. E quem ainda não viu lá a inscrição do Rio, aproveita. Teve mais uma inscrição durante a live. Olá, então acho que só tem 3 agora, hein? Aproveita, corre, que a gente quer fechar uma turma bem bacana de 40 pessoas, todo mundo super junto. A Suzana, dá uma dica pra melhorar a autoestima. Putz, dica eu acho tão complicada. Eu posso te dizer que uma das primeiras coisas é entender aonde que a tua autoestima está calcada, se ela está calcada no seu olhar com você ou se no olhar do outro. A gente não gosta de falar de dica, mas essa seria um bom início para a gente começar a pensar sobre isso. Sim. Tá bom? A live vai ficar aqui por mais 24 horas. Ju, prazer enorme. Adorei. Também. Quero te ver em breve aqui de novo. Combinado? Amém. Sim. Um beijo pra vocês, obrigada pela participação de cada um de vocês e semana que vem estaremos... No Rio, você vai fazer? No Rio, não, vou fazer com a Dayana Garbim segunda-feira a live. Então segunda-feira a Dayana Garbim estará aqui, tá bom? Um beijo pra vocês, até semana que vem. Tchau, tchau!